Capítulo 2 A Fúria de Ozaru e as Sementes do Medo. Parte 1. A escuridão da noite cobriu a montanha, envolvendo o pequeno corpo adormecido de Gohan em seu manto silencioso. Ele estava exausto. Seu sono era profundo, mas não reparador, perturbado pelos acontecimentos do dia e pela incerteza do futuro. O vento gelado da noite sussurrava entre as rochas, e as estrelas pontilhavam o céu imenso, indiferentes à pequena criança que jazia em seu cume solitário. Longe dali, em um ponto estratégico de observação, oculto entre as sombras densas das árvores, estava Piccolo. Seus olhos vermelhos, afiados como os de um predador noturno, monitoravam cada movimento, ou a ausência dele, de Gohan. Ele não perderia um único momento do que considerava uma parte crucial do treinamento, a provação da sobrevivência na natureza, que revelaria a verdadeira têmpera do espírito da criança. Piccolo estava imerso em seus próprios pensamentos, uma mistura de pragmatismo e uma estranha, ainda não reconhecida, pontada de curiosidade sobre o destino daquele que agora era, relutantemente, seu pupilo. A quietude da noite, no entanto, foi subitamente quebrada. No meio da escuridão, Gohan começou a remexer-se. Seus olhos se abriram lentamente, ainda um pouco sonolentos, mas logo se fixaram em algo grandioso e luminoso que se erguia no céu. Era a grande lua cheia, um orbe pálido e resplandecente que derramava sua luz prateada sobre a paisagem árida da montanha. Gohan, um menino que havia passado a maior parte de sua curta vida em um ambiente protegido, raramente exposto aos espetáculos naturais de tal magnitude, olhou para ela com uma fascinação infantil e inocente. «Nossa, eu nunca tinha visto a lua cheia assim tão grande», Gohan murmurou para si mesmo, sua voz um mero sussurro levado pelo vento. Ele estava hipnotizado pelo brilho, pela grandiosidade que preenchia o céu noturno. A luz lunar, banhando a terra em um tom fantasmagórico, era algo novo e maravilhoso para ele. Mas o que começou como admiração, logo se transformou em algo aterrador. Conforme Gohan continuava a encarar o orbe luminoso, uma transformação perturbadora começou a se manifestar em seu pequeno corpo. Seus músculos começaram a inchar, suas roupas estalavam e rasgavam sob a pressão de um crescimento súbito e incontrolável. Uma dor aguda e transformadora percorreu cada fibra de seu ser, mas não era apenas dor física, havia uma sensação primordial e selvagem despertando em seu interior. Seus caninos começaram a brilhar com um tom avermelhado e a expressão inocente em seu rosto deu lugar a uma careta de agonia e selvageria. Seus caninos se alongaram e um rugido gutural e primitivo, que não pertencia a uma criança, brotou de sua garganta, crescendo em volume e ferocidade. À distância, oculto entre as rochas da paisagem desolada, Piccolo observava a cena com um horror crescente que o paralisava. Seus olhos, normalmente astutos e focados, agora estavam arregalados de choque, incapazes de desviar o olhar do que se desenrolava. O pequeno corpo de Gohan, que ele tinha treinado com tanto rigor, começou a inchar de forma assustadora. Um estalo alto e sinistro ecoou no ar, quando os ossos do garoto se expandiram de maneira grotesca, esticando a pele e os músculos para além de seus limites naturais. A pele clara e esverdeada de Gohan escureceu rapidamente, coberta por uma profusão de pelos grossos e escuros que pareciam brotar de cada poro. Essa pelagem marrom escura e espessa, reminiscentes dos macacos da terra, envolvia seu corpo por completo. As feições infantis do rosto de Gohan distorceram-se de forma terrível. O nariz se achatou, as orelhas pontudas desapareceram sob a massa de pelos, e a boca se estendeu em um focinho bestial, revelando dentes caninos afiados e assustadores. O garoto humano que ele conhecia estava se transformando em uma monstruosidade colossal. O poder emanado pela criatura era avassalador, um calor e uma pressão que pareciam distorcer o próprio ar ao seu redor. Piccolo, com sua sensibilidade Namekusei, sentiu a enormidade dessa energia. Era uma energia selvagem, caótica e descontrolada, que o atingiu como uma onda de choque. O pavor gelado o percorreu, fazendo seus pelos se arrepiarem.
Ele nunca havia testemunhado algo tão poderoso e primitivo. Uma força que parecia vinda das profundezas da terra e não de um ser vivo. O quê? Que monstro é esse? Ele murmurou para si mesmo, sua voz baixa e rouca, ecoando a descrença e o desespero que o consumiam. A mente aguçada de Piccolo, acostumada a prever e a planejar cada movimento, estava em tumulto. Ele tentava, em vão, encontrar uma explicação lógica, uma falha na sua compreensão da biologia Saiyajin que justificasse aquela metamorfose. Sua mente corria, mas não havia respostas. A única certeza era o medo que sentia diante daquela criatura colossal que antes era a criança que ele jurou proteger. O Ozaru, o grande macaco. A lenda que ele tanto ouvia na Terra agora se manifestava diante de seus olhos. Era uma lenda de poder, de força incontrolável e da selvageria inerente à raça Saiyajin. Uma lenda que ele considerava meramente histórias antigas. Mas agora ele via com seus próprios olhos a criatura colossal que havia sido Gohan e sentia a enormidade do poder que exalava. Piccolo, em sua natureza Namekuseidin, possuía um conhecimento limitado das peculiaridades dos Saiyajins. Ele sabia de sua força, de sua sede de luta, mas a ideia de uma transformação tão grotesca era algo que escapava à sua compreensão. A crença em suas próprias habilidades e conhecimento estava desmoronando diante da realidade do Ozaru. O terror que sentia era uma mistura de choque e de uma profunda sensação de impotência. Era como se a lenda tivesse ganhado vida e viesse para caçá-lo. Sua mente estratégica e planejadora corria em busca de uma solução, uma forma de deter aquela criatura. De onde vem essa transformação? Como uma criança pode se tornar isso? Ele perguntava a si mesmo, seus olhos fixos na figura monstruosa. A voz de Piccolo, normalmente tão cheia de convicção e frieza, agora soava com um tom de pânico, um eco de sua mais profunda incompreensão. O enigma da transformação de Gohan o assombrava, enquanto ele tentava desesperadamente encontrar um ponto fraco na criatura, uma forma de quebrar o feitiço que o prendia. O Ozaru Gohan, agora um gigante peludo e incontrolável, com a altura de uma pequena montanha, estava completamente dominado por uma fúria primária. Seus instintos selvagens haviam tomado conta, obliterando qualquer vestígio da personalidade gentil da criança. Um urro ensurdecedor rasgou a noite, sacudindo a própria terra. Com uma força descomunal, o Ozaru Gohan começou a destruir tudo ao seu redor. A montanha onde ele estava foi reduzida a escombros sob os golpes de seus punhos maciços, pedras e terra voando como meros seixos. As árvores da floresta foram arrancadas pela raiz, esmagadas sob seus pés gigantescos como se fossem gravetos. A destruição era indiscriminada e total, um espetáculo aterrorizante de poder bruto e descontrolado. A inocente admiração de Gohan pela lua se transformou em uma calamidade incontrolável. Enquanto o grande macaco devastava a paisagem, Piccolo, em meio ao caos e à destruição, tentava desesperadamente ligar os pontos. A imagem de Raditz, o Saiyajin que haviam derrotado, veio à sua mente. Ele recordou-se de algo que Raditz havia mencionado brevemente, uma informação que Piccolo havia descartado como curiosidade sem importância na época, mas que agora ressoava com um significado aterrorizante. Flashback mental de Piccolo. A voz arrogante de Raditz ecoou em sua mente. Vocês terráqueos patéticos nem sequer compreendem o verdadeiro poder de um Saiyajin. Com uma cauda e a luz da lua cheia, podemos nos transformar em grandes macacos, criaturas de destruição imparável. É uma das nossas grandes vantagens. A lembrança atingiu Piccolo como um raio. A vantagem de Raditz, o poder da lua em Saiyajins com caudas, a cauda de Gohan, tudo se encaixava em um padrão sinistro. A mente de Piccolo, que antes estava em pânico, agora operava com uma clareza fria e implacável. Ele finalmente compreendia a fonte daquela transformação bestial. Era a cauda de Gohan, uma característica genética dos Saiyajins, ativada pela luz da lua cheia.
O brilho pálido que havia cativado a criança, na verdade era o catalisador para seu poder destrutivo. A ameaça dos Saiyajins, que já era imensa, acabara de se tornar ainda mais complexa. Se Gohan, uma criança sem treinamento adequado, poderia se transformar em uma besta tão poderosa e incontrolável, o que Saiyajins adultos e treinados, como os que estavam a caminho, seriam capazes de fazer sob a luz da lua cheia? A constatação arrepiou Piccolo até a espinha. Aquela forma Ozuro, ele percebeu com uma urgência crescente, não poderia ser permitida. Se os Saiyajins tivessem essa vantagem em batalha, a Terra estaria condenada. Capítulo 2. A Fúria de Ozaru Gohan e as Sementes do Medo. Parte 2. O urro primal de Ozaru Gohan rasgou a noite, um som que ecoava com a selvageria de uma besta indomável. A montanha que segundos antes abrigava a pequena figura adormecida de Gohan, agora era uma pilha de escombros, lançados ao ar com uma força descomunal, enquanto a criatura de pelos marrons continuava sua fúria destrutiva, derrubando árvores, pulverizando rochas e remodelando a paisagem com cada golpe de seus punhos gigantescos. A luz prateada da lua cheia no céu parecia alimentar essa fúria, projetando sombras alongadas e distorcidas que dançavam ao ritmo da destruição. Piccolo, de seu esconderijo precário, observava o espetáculo horripilante, a mente fervilhando em uma velocidade vertiginosa. A lembrança das palavras de Raditz, "é uma das nossas grandes vantagens", ecoava em seus pensamentos, ganhando um significado sombrio e premonitório. O poder destrutivo de Gohan na forma de Ozaru era imenso, incontrolável, e se os Saiyajins que se aproximavam possuíam essa mesma habilidade e ainda mais a capacidade de controlá-la, a Terra estaria condenada. Seria um massacre, uma aniquilação sem precedentes. A Lua, o catalisador daquela transformação, precisava ser eliminada. Ela não poderia, de forma alguma, se tornar uma vantagem para os inimigos que se aproximavam. Era uma fraqueza óbvia para os terráqueos, um trunfo a mais para a raça guerreira. Sem hesitação, com uma determinação fria e calculista que raramente se via em seu semblante, Piccolo ergueu a mão. Uma energia verde esmeralda e pulsante começou a se formar na palma de sua mão estendida, concentrando-se em uma esfera de poder intenso. O ar ao redor vibrou com a força crescente. Não havia tempo para estratégias complexas ou elaboradas. A solução tinha que ser rápida e definitiva. Os olhos de Piccolo se fixaram na lua cheia, o alvo de seu ataque iminente. Era uma decisão drástica, sem volta, que alteraria permanentemente o ciclo noturno do planeta. Mas a sobrevivência da Terra e o controle sobre o poder destrutivo de Gohan eram prioridades absolutas. No meio da paisagem lunar devastada, a voz de Piccolo ressoou em um sussurro, sufocado pelo rugido avassalador de Ozaru Gohan. "Chega!" ele gritou, mas o som foi engolido pela imensidão da noite. Com um grito de comando mental, uma esfera de energia se formou em sua mão, uma massa de energia verde pulsante, densa e luminosa. O raio verde partiu, cortando a escuridão da noite, como uma flecha de pura força. O raio de energia voou na direção da Lua, rasgando a atmosfera terrestre. O ataque atingiu a superfície da Lua com uma precisão devastadora, a força da explosão sendo colossal. No vácuo do espaço, a explosão foi silenciosa, mas vista da Terra como um clarão repentino e cegante, uma estrela que explodiu no céu. A Lua não se partiu em pedaços pequenos, mas sim em milhões de estilhaços incandescentes que se espalharam pelo espaço, um espetáculo melancólico de destruição celestial. Em questão de segundos, o grande orbe prateado, que adornava o céu noturno e governava as marés, havia desaparecido por completo. Em seu lugar, restou apenas um vazio estrelado e um rastro de poeira cósmica que se dissipava lentamente. No exato instante em que a Lua se desintegrou, o efeito em Ozaru Gohan foi instantâneo. A fonte de sua fúria e transformação havia sido removida. O corpo colossal do grande macaco começou a encolher-se abruptamente, a pelagem densa recuando,
os músculos diminuindo de tamanho com uma velocidade perturbadora. O brilho vermelho em seus olhos se apagou, substituído pela inocência e o medo de uma criança. Ele caiu no chão, inconsciente, mas novamente pequeno e frágil, seu corpo exausto pelos efeitos da transformação e reversão, cercado pelos escombros da montanha que ele mesmo havia destruído. O corpo da criança, antes cheio de fúria e poder, agora era um amontoado de músculos doloridos e ossos fatigados, uma casca vazia do monstro que o havia habitado. O som de sua respiração suave era o único que preenchia a noite. Piccolo, aproximando-se do corpo inerte de Gohan, confirmou suas suspeitas. A cauda do menino, a conexão direta com a transformação Saiyajin, era a chave de sua fraqueza. Ela era o elo com o poder incontrolável de Ozaru, mas também a porta para a vulnerabilidade, um ponto de controle que os inimigos poderiam explorar, ou que o próprio Gohan poderia acionar inconscientemente em um momento de perigo, transformando-o em uma ameaça para aliados e inimigos. Vendo a cauda como uma fraqueza inaceitável e um risco muito grande para o futuro, Piccolo agiu com a mesma frieza e precisão que havia demonstrado ao destruir a Lua. Sem hesitar e sem qualquer tipo de anestesia ou delicadeza, ele agarrou a cauda de Gohan e, com um movimento rápido e firme, removeu-a. O corte foi limpo, o ato final para selar a forma de Ozaru. Um pequeno gemido escapou dos lábios inconscientes de Gohan, mas a ação era crucial para sua segurança e para o controle de seu poder. Com a cauda removida, Piccolo sabia que a vulnerabilidade temporária de Gohan havia diminuído drasticamente. O menino agora estava mais seguro contra transformações involuntárias, e a chance de ser explorado por outros Saiyajins por meio de sua cauda havia sido eliminada. O Namekuseidin então conjurou um novo conjunto de roupas para Gohan, confeccionadas com a mesma durabilidade e praticidade que as suas próprias vestes de combate, mas adaptadas ao tamanho da criança. A roupa era similar à que Goku usava, mas com os símbolos de Piccolo, representando um novo começo, uma nova aliança, ainda que não dita. Além das roupas, Piccolo também materializou uma espada, uma lâmina afiada e de tamanho adequado para Gohan. Não era apenas um símbolo de treinamento, mas uma ferramenta prática para a sobrevivência e, mais tarde, para o combate. Ele a colocou cuidadosamente ao lado do menino adormecido. Com a remoção da cauda, a provisão de novas vestes e a espada, Piccolo considerou a primeira fase de seu treinamento concluída. Ele havia plantado a semente da sobrevivência e removido a ameaça mais imediata e incontrolável que o poder de Gohan representava. Não havia mais nada a ser feito ali naquele momento. Seu olhar, antes fixo, agora parecia se distanciar, talvez contemplando os próximos passos de seu plano implacável. Então, sem uma palavra, sem um adeus ou um olhar para trás, Piccolo desapareceu na escuridão da noite, deixando Gohan sozinho novamente. A criança jazia inerte no chão destruído. O único vestígio da catástrofe que havia acabado de ocorrer era a paisagem desolada ao seu redor e o vazio no céu onde antes brilhava a lua cheia. O treinamento brutal de Gohan havia apenas começado. Seu despertar para o mundo de perigos e responsabilidades seria forjado na solidão e na dureza da natureza, sob o olhar vigilante e distante de seu implacável mentor. A noite prosseguia, agora ainda mais escura sem a luz lunar, e Gohan permanecia inconsciente, alheio à sua própria transformação e ao sacrifício celestial que seu mestre havia feito para garantir sua segurança e o futuro do planeta.